imenso de divulgá-la entre colegas valorosos aqui da nossa Corregedoria Geral da Justiça. Seja muito bem-vindo, Jorge César. Eu passo a palavra para o amigo ficar à vontade aí para nos dar um tempo bom aí de aprendizado. Bom, Paulo, ou melhor dizendo, agora aqui nesse ambiente desembargador, Paulo, para mim até tem uma certa dificuldade de fazer isso em face dos anos já que nós temos uma relação que é fundamentalmente acadêmica, e as relações acadêmicas eu acho que são até as mais, talvez, mais significativas, porque normalmente nós não temos nada a pensar em troca, o que se tem efetivamente é tentar desenvolver conjuntamente um determinado conhecimento. Foi assim que eu conheci, então, o desembargador Paulo Welten, quando não era desembargador, quando era advogado, né, e que tem também, nesse aspecto, uma certa similitude que eu queria comentar com vocês, que em alguma medida, essa que o desembargador Paulo já referiu no início, que é a minha, em alguma medida, proximidade, né, com o judiciário. Eu, quando entrei na graduação, não sabia exatamente o que eu queria fazer da vida. Segundo a minha esposa, até hoje eu não sei muito bem, mas isso é um outro problema. Eu não sabia o que fazer e, em seguida, eu fiquei apaixonado pela magistratura e quis, dos 5 anos que eu estive na graduação, 3 deles eu quis ser juiz. Depois a vida foi me levando a outros caminhos, eu acabei indo viajar, voltei, a vida se tornou um pouco diferente e o tempo passou e, bom, nessas atividades acadêmicas eu passei a dar aula na Escola da Magistratura Gaúcha, então tinha contato muito grande com colegas juízes, né, especialmente salas de professores, etc. Um outro ponto interessante, Paulo, que talvez eu nunca tenha te falado, mas a corregedoria também é, para mim, um lugar um tanto quanto interessante, ou quase que me senti em casa, porque quando eu estava na graduação, era um professor meu, o Rui Rosado de Aguiar Júnior, né, que então era desembargador e que era corregedor antes de se tornar ministro do STJ. E o Rui Rosado era meu orientador numa pesquisa que eu fazia ainda nos bancos escolares, e por causa disso, no tempo de corregedoria dele, eu frequentava a corregedoria com alguma frequência, talvez fosse mais lá do que os estagiários da própria corregedoria, para visitar, enfim, ele, discutir temas, e nós nos encontrávamos lá à hora do almoço, ou eventualmente no final da tarde. Sorte que a relação minha com a magistratura parece ser relativamente, digamos assim, espiritual, né? Tanto é que hoje, grande parte do meu tempo, Paulo, eu efetivamente gasto atuando como árbitro, né? A maior parte, eu acho, do meu tempo são atividades de arbitragem, algumas como advogado, mas muitas delas como árbitro. Então, de fato, essa interação entre judiciário e, digamos assim, a minha casa, né, talvez realmente seja algo que, na minha história, seja digno de nota. Também tem outro detalhe interessante que se relaciona com esse histórico todo que eu fiz aqui, que é o fato de que essa minha relação com o desembargador Paulo Welten é que explica 2 coisas. A primeira é o fato de eu ter sido convidado, quer dizer, muito mais do que aquele currículo que ele leu, seguramente tem a ver aqui a nossa relação de proximidade, né, para que esse convite ocorra. Então, eu digo isso porque eu acho bem importante que, se por acaso vocês não gostarem da palestra, coloquem a culpa nele, né? Se vocês gostarem, aí podem deixar comigo mesmo. Em seguida, tem um outro detalhe, que é o fato de eu ter aceito esse desafio, né? Porque aqui, de fato, existe um certo desafio, que é a circunstância de que eu, ao longo da minha carreira, fui atuar fundamentalmente com estudos de direito privado, né, notadamente de direito civil.
acabei trabalhando muito hoje em dia com o direito empresarial, né? E nunca fui um estudante propriamente dito de teoria da administração ou os fundamentos do direito público. O que aconteceu na minha vida, no entanto, foi interessante porque, num determinado momento, eu assumi a condição de advogado do município de Porto Alegre, fiquei lá por 5 anos e tive, nesse trabalho, dois fatos talvez tenham marcado a minha vida. O primeiro fato é a circunstância de que eu acabei aprendendo um pouco de direito administrativo, né? Então, aquela boca torta, né, de fumar cachimbo, então isso fez com que eu acabasse aprendendo direito administrativo um pouco na prática, né, por exigência da prática. E, em segundo lugar, foi a constatação de que, especialmente no direito administrativo, vários dos conceitos de base do direito administrativo são conexos ou, eventualmente, possuem uma estrutura que é própria do direito privado, que é própria, especialmente, do direito civil. E no caso do princípio da boa-fé, que nós vamos discutir um pouquinho mais isso, mas na ideia de confiança, que foi aquela que o desembargador Paulo Welten me pediu para comentar, aqui a interconexão é ainda maior, né? Eu agora preparando, me preparando para essa nossa conversa aqui, uma das coisas que eu fiz foi revisitar um dos pareceres que eu dei em 1997, rigorosamente sobre a aplicação do princípio da boa-fé e da confiança na administração, né, num caso que eu posso contar para vocês, se assemelha um pouco a esse que o desembargador, ou esses que o desembargador Paulo Welten comentou, que diz respeito à circunstância, que dizia respeito à circunstância de alguns funcionários que foram contratados por uma sociedade que era na verdade, uma autarquia, foram contratados com um regime, na época, seletista, sem concurso, isso pouco tempo depois do início da nova Constituição, e o resultado na prática foi que, depois de muito tempo eles trabalhando, o Tribunal de Contas chegou à compreensão de que eles deveriam ter entrado por concurso público e, portanto, o ingresso deles na carreira pública, ainda que se tratasse, na verdade era uma empresa pública, ainda que se tratasse de uma empresa pública, essa carreira, então, deveria ser necessariamente interrompida. Eles eram seletistas, esse é um dado, né, de 1997. E a questão que se põe, ou que se punha, era se eram devidas ou não as verbas rescisórias a esses seletistas. E uma compreensão que se tinha era de que tratava-se de um ato nulo. O ato de ingresso desses servidores nessa empresa pública era nulo. E, por conseguinte, dele não decorreriam efeitos, salvo aqueles que correspondem à contraprestação pelo suor dedicado por essas pessoas ao serviço que elas realmente executaram, né? Mas todas as outras consequências deste contrato não deveriam ser respeitadas e, portanto, eles deveriam sair dos locais onde trabalhavam sem quaisquer verbas, sem o pagamento de quaisquer verbas rescisórias. E parecer, enfim, que naquela época eu dei, que acabou sendo acolhido, era exatamente no sentido do pagamento dessas verbas, haja vista que existia, em primeiro lugar, uma dúvida fundada, num primeiro momento, sobre a necessidade ou não desse concurso público. Isso foi no início ainda da Constituição e depois, e antes, inclusive, de algumas alterações legislativas municipais. E o resultado prático, como eu dizia, é que esses servidores, então, esses funcionários, trabalharam por algum tempo, né, e mereceriam, então, o recebimento das parcelas rescisórias, né, que lhes caberia, se porventura essa demissão fosse realizada
diante de quaisquer outros motivos, né, típicos aí, talvez, do direito administrativo. O que entra em conta aqui é saber em que medida a confiança pode ser tida ou não como um princípio ou, eventualmente, um fator jurígeno, né? Ou seja, a confiança pode gerar ou não, pode fazer com que se constituam ou, eventualmente, se modifiquem ou, talvez, se extingam relações jurídicas. Tá? Em que medida a confiança é um elemento gerador de conformações de relações jurídicas. Tá? Essa questão, evidentemente, não é nova. Essa questão, inclusive, não nasceu com a Constituição de 88, mas depois dela, de fato, nós tivemos algumas modificações que fazem com que agora nós tenhamos uma maior dose de segurança a respeito da aplicação dessa confiança, inclusive no direito público. Mas antes de eu entrar nesses aspectos mais, vamos dizer assim, legais ou jurídicos, eu queria dar um passo atrás e queria pensar um pouquinho com vocês em situações muito singelas do nosso dia a dia, mas situações que podem servir aqui como uma compreensão da vinculação entre a confiança e aquilo que eu falei da sua força jurígena, né? A sua capacidade de moldar relações jurídicas, distingui-las ou fazer nascê-las. Tá? Então, vamos pensar, em primeiro lugar, em exemplos que, aliás, eu costumava dar aos meus alunos, mas acho que eles são simples, né, e têm a virtude de serem simples. Qual é o primeiro exemplo? Então, vamos pensar o seguinte: um determinado professor começa um semestre, né, vamos pensar junto aqui, começa um semestre e na primeira aula ele chega atrasado. Vamos imaginar, para facilitar o nosso exemplo, que seja uma aula por semana. Né? Na primeira aula ele chega atrasado, vamos dizer que tenha chegado 15 minutos atrasado. Na segunda aula, ele chega 15 minutos atrasado. Na terceira aula, ele volta a chegar 15 minutos atrasado. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: a que horas os alunos vão chegar na quarta aula? É claro que nós vamos ter algum contingente de pessoas que chegarão no horário, mas é muito presumível que exista também um contingente relevante de pessoas que chegue em torno de 15 minutos atrasado. Vamos continuar com esse exemplo aqui. Vamos imaginar que, deixa eu perguntar para vocês o seguinte: será que isso muda, essa circunstância de chegar mais tarde ou mais cedo dos alunos, mudaria se esse professor tivesse agido com dolo ou com culpa? Será que o fato de, por exemplo, ele chegar dolosamente atrasado ou ele chegar culposamente atrasado altera a conduta ou alterará a conduta dos alunos na quarta aula em que esse atraso rotineiro permanecer existindo? Vamos ver o seguinte: vamos imaginar, em primeiro lugar, para facilitar a nossa vida, que ele de fato tenha agido dolosamente e tenha chegado 15 minutos atrasado porque ele não queria dar aula, porque ele não gostava daquilo, porque ele tinha medo da turma, porque ele tinha vários problemas, enfim, né? Ele optou por chegar atrasado. Então, essa é a primeira situação. A segunda é a seguinte: vamos imaginar que ele tenha sofrido um acidente no primeiro dia, por exemplo, sei lá, furou o pneu dele, então ele teve que gastar um certo tempo a mais inesperado trocando o pneu. No segundo dia, o diretor da faculdade pediu para conversar com ele, ele teve que conversar, acabou chegando 15 minutos atrasado. No terceiro dia, a mãe dele sofreu lá algum acidente e ele teve que ficar com ela ao telefone, infelizmente se atrasou. Portanto, nós não estamos falando aqui de dolo, nós estamos falando talvez no máximo de culpa, eventualmente até de inexistência de culpa, porque não teria sequer o nexo de causalidade, como no caso do acidente. E a pergunta que eu lhes faço é o seguinte: se essas circunstâncias não chegaram ao conhecimento dos alunos, será que esses alunos não se atrasariam também na quarta ou na quinta aula? Né? Em outras palavras,
as condições subjetivas daquele professor que se atrasa muda para que haja a moldagem da conduta daqueles alunos? Vou seguir, então, com essa, mais ou menos na simplicidade desse exemplo, e vou pensar uma outra hipótese aqui. Vamos imaginar que agora não haja um atraso do professor, mas sim um atraso do aluno, ou de uns alunos, ou de alguns alunos, enfim. Se porventura são os alunos que chegam atrasados, vocês acham que a aula mudaria de alguma forma o seu horário? Será que isso alteraria em algum sentido a prática aplicável ou as regras aplicáveis a essa relação? Vamos pensar uma outra hipótese aqui também. O professor esse que rotineiramente chega atrasado, né, ou que constantemente chegou atrasado, na quarta ou na quinta aula, chega exatamente no horário, e no horário que ele chega, né, em seguida, chegam alunos atrasados, e ele, então, pune severamente esses alunos que chegaram atrasados. Né? Então, essa é a situação, digamos assim, concreta. É uma punição aplicada a alunos que chegaram num horário posterior àquele que tinha sido fixado para o início da aula. No entanto, chegaram esses alunos mais ou menos na mesma circunstância que chegariam com o atraso do professor. Tá? Por que esse último exemplo, para mim, é importante? Porque, muito provavelmente, meus amigos, se eu perguntar para vocês se a punição ou a conduta punitiva do aluno, do professor, seria algo que não atacaria o nosso sentimento de justiça, ou nossa compreensão daquilo que é factível diante de um caso concreto. Cabe ou não punir um aluno nessa situação? Bom, por que eu trouxe esses exemplos mais do que simples, exemplos simplórios, para começar a nossa conversa? A minha preocupação aqui é demonstrar que, independentemente das relações que nós estamos, independentemente da vontade daqueles que participam dessas relações, independentemente das normas do jogo, vejam vocês que em nenhum momento eu comentei que o horário da universidade teria mudado, ou o horário do colégio teria mudado. Eu, em momento nenhum, disse isso. Tá? Então, independentemente da vontade das partes, independentemente das regras do jogo, a confiança se estabelece como um fator de juridicidade, de análise da juridicidade dessas relações. E ela faz com que nós tenhamos novos padrões que, decididamente, não são estabelecidos diretamente por um critério de legalidade, mas sim por um critério outro que é paralelo à ideia de legalidade. Mais do que isso, nós também podemos identificar nesses exemplos simplórios que eu comentei com vocês, que há uma certa diferença entre aquela situação no qual há uma relação de hierarquia, em outras palavras, em que o professor se atrasa, e naquelas hipóteses em que essa relação de hierarquia não existe, ou seja, quando os alunos se atrasam. Quando um aluno rotineiramente se atrasa, muito provavelmente ele vai sofrer ou alguma sanção ou, eventualmente, ele não vai aprender nada na aula, mas o vínculo entre professor e aluno não vai ser alterado. O horário da aula seguramente não vai ser alterado. No entanto, quando isso acontece pela mão do professor, diante da sua condição hierarquicamente distinta da condição de aluno, aqui a confiança faz com que, como eu disse antes, se molde de uma forma diferenciada a relação jurídica. Aqui, nós vamos encontrar, então, os mesmos efeitos gerais no direito privado e no direito público. Mas no direito público, há um detalhe muito relevante. Nós temos o Estado como fator frequente de estabelecimento de condutas que, à látere da legalidade, podem fazer com que sejam determinantes
para que nós estabeleçamos o regime jurídico do caso concreto. Em outras palavras, é a aplicação, né, dos efeitos da confiança sobre as relações jurídicas de direito público. Pois bem, se nós pensarmos, então, um pouco a respeito dessas questões, seguramente nós podemos imaginar que não há aqui nenhum tipo de novidade, né? Eu não trouxe exemplos simplórios por acaso. Relação entre professor e aluno existia desde Platão, né? Ali era um pouco diferente, porque não tinha não tinha cadeira, não tinha quadro na frente, não existia giz, mas essa relação ela é muito antiga, né? A relação de poder, a relação de Estado com o seu administrado tem, pelo menos, se nós pegarmos da Revolução Francesa para cá, mais de 200 anos. Né? E o que eu quero dizer para vocês é que, portanto, não foram as relações de confiança ou a moldagem desse vínculo propiciado pela confiança, do ponto de vista fático, que eventualmente mudou no nosso direito. Mas, de fato, houve, num determinado momento, uma mudança de perspectiva a respeito desse assunto. E eu quero tratar um pouco da mudança de perspectiva que se teve acerca da influência da confiança. E aqui, meus queridos, meus amigos, antes de tudo, eu queria ser um pouco, me preocupar um pouco, me voltar um pouco para noção do que nós estamos falando a título de qual principiologia, talvez, que nós estejamos discutindo. Tá? Em primeiro lugar, do ponto de vista do direito administrativo, a principiologia, ou melhor dizendo, a existência de alguns valores que são tornados normas, né, que são juízos de dever ser e que, portanto, devem ser respeitadas, essa ideia não tem nenhuma novidade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ninguém duvida da sua aplicação. No entanto, ao contrário do que muitas vezes nós encontramos com um pouco mais de rigor, talvez, no direito privado, no direito administrativo, apesar da ideia ser acolhida, ser aceita e ser aceita ao longo de vários países, talvez não haja uma total precisão dos conceitos. Tá? Ou melhor dizendo, perdão, estou sendo leviano, uma precisão vocabular. Precisão vocabular. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês exatamente sobre o nosso tema aqui. Tá? A inclusão da confiança como um elemento jurígeno, né, gerador de efeitos jurídicos no direito administrativo, é acolhida por uma série de autores, mas não necessariamente sob o mesmo nome. Tá? Então, nós vamos encontrar, por exemplo, a boa-fé como uma terminologia que é adotada por, vou citar aqui, né, um autor que eu acho excelente, que é meu contemporâneo e que também é daqui do Rio Grande do Sul. Aliás, eu vou citar dois gaúchos aqui que são, para mim, importantes neste tema da confiança na administração pública. E o primeiro é o José Guilherme Giacomuzzi, num livro intitulado A Moralidade Administrativa e a Boa-Fé na Administração Pública. Ele sustenta, então, o efeito da confiança calcado na ideia de boa-fé, que teria por fundamento o princípio da moralidade administrativa. E o maior de todos, na minha compreensão, a respeito, na minha e na de outras pessoas, a respeito da relação entre moralidade desculpa, da relação entre confiança e direito administrativo e ato administrativo, é o professor Almiro Regis do Couto e Silva, ou mais conhecido, né, como Almiro do Couto e Silva, que mais para o final da vida dele, escreveu um livro chamado Conceitos Fundamentais do Direito Constitucional, publicado pela Malheiros, Conceitos Fundamentais Conceitos Fundamentais do Direito no Estado Constitucional, e que os 3 primeiros artigos são dedicados exatamente rigorosamente a um problema aqui, né, relacionado à confiança e o ato administrativo.
Então, esses são dois autores que, para mim, foram muito importantes na construção um pouco dessa nossa conversa, sobretudo o professor Almiro, e eu faço essa referência porque aqui ele vai me servir quase como uma cola e seria minimamente injusto, né, se eu não fizesse essa referência expressa. Pois bem, vamos voltar então de novo, né, para essa ideia, para essa nomenclatura dos princípios. Insisto que o direito brasileiro é muito pródigo, né, na referência a esses princípios. Vamos lá. Se nós olharmos a Constituição, nós temos no artigo 37 a referência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 5 princípios. Se nós olharmos a Lei 9784, que é uma lei importantíssima para essa nossa conversa de hoje, que é aquela lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, nós vamos encontrar no artigo 2º a seguinte referência: a administração pública obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 11 princípios. Tá? Nós vamos encontrar uma certa dualidade entre o artigo 37 e o artigo 2º, os dois que eu li para vocês, mas no artigo 37 da Constituição nós ainda temos a referência à impessoalidade e à publicidade, só que nós estamos falando de 13 princípios. Isso significa o quê, meus amigos? Que se nós formos muito rigorosos na nomenclatura que nós quisermos utilizar, muito provavelmente nós vamos jogar uma casca de banana para nós mesmos nos escorregarmos e cairmos. Tá? Então, o nosso problema aqui não é um problema de nomenclatura. É um problema de compreender os efeitos da confiança e olharmos para eles conforme eles têm sido entendidos, não só no direito brasileiro, como também no direito estrangeiro. Tá? E aí nós vemos que em quaisquer um desses lugares, ou pelo menos naqueles países em que nós temos uma maior vinculação, inclusive do ponto de vista inclusive do ponto de vista de cultura, né? Inclusive do ponto de vista do modo como nós interpretamos o direito e, portanto, das influências que nós temos do direito administrativo. Então, se nós pensarmos no direito da França, se nós pensarmos no direito da Alemanha, se nós pensarmos mais recentemente no direito dos Estados Unidos, nós vamos encontrar nesses lugares, sem dúvida alguma, uma relação íntima entre a confiança legítima gerada pelo Estado no administrado e o efeito prático de, como eu disse, de haver nascimento de efeitos jurídicos. Pois bem, se nós olharmos isso do ponto de vista histórico, como eu tinha lhes dito há pouco, nós vamos encontrar fundamentalmente 2 grandes paradigmas no direito público, mais especificamente no direito administrativo. O primeiro paradigma, o primeiro momento historicamente considerado, foi aquele que conectava a ideia de ato administrativo à ideia de ato jurídico do direito civil. Tá? Então, o ato administrativo nada mais era do que o ato jurídico do direito civil aplicável ou aplicado à administração pública. Tá? E, portanto, aquilo que nós tínhamos com relação aos atos administrativos, perdão, aos atos jurídicos, né, conhecidos hoje, né, com mais fluência, digamos assim, a partir do Código Civil de 2002, né, dentro da teoria dos negócios jurídicos. Então, aquilo que valia para os atos administrativos, valia também para o direito civil, para o ato jurídico, né, exato, para o ato ou negócio jurídico e vice-versa. Qual é a consequência disso? É que se nós olharmos a estrutura das invalidades dos atos jurídicos, nós vamos ter uma espécie de um reflexo no ponto de vista administrativo.
Então, aquilo que vale para os planos do mundo jurídico, né, que nós conhecemos, por Pontes de Miranda, pelos nossos estudos de direito civil, existência, validade, a validade dividida aqui em 2 planos, a nulidade e a anulabilidade, assim como o campo da sua eficácia, que é exatamente a eficácia, né, dos efeitos. Enfim, essa noção aqui é reproduzida no direito administrativo. Isso, mais ou menos, nós vamos ter um seguinte regramento. Tá? Em primeiro lugar, nós temos atos, e aqui eu não vou falar do ponto de vista lógico. O desembargador Paulo Welten talvez fique um pouco cioso aqui do seu de todo o seu passado civilista, que vai me olhar e vai dizer assim, poxa, mas começa aqui pela inexistência, mas né, vamos começar aqui pela invalidade. Eu quero começar pela invalidade porque ela é mais importante aqui para nós, e do ponto de vista histórico ela é mais importante efetivamente. E num determinado momento, especialmente quando se organizava o Código Civil francês, né, que nós sabemos é de 1804, no início aqui do século XIX, com a intervenção direta do Napoleão, diga-se de passagem, o Código Civil francês incluía algumas situações em que não, esse ato aqui ele é completamente nulo, porque ele não tem aqui as condições para nós encontrarmos alguma consequência jurídica. Esse ato aqui não pode gerar efeito simplesmente porque ele falta elementos centrais, como, por exemplo, a autonomia das partes, né, a idade, como, por exemplo, a forma, que é relevante, e assim sucessivamente. Né? Então, nós vamos ter aquela hipótese de nulidade, né, dentro das invalidades. Eu começo, então, pela nulidade. E o Código Civil estabeleceu algumas regrinhas nos quais disse, olha, se houver tais e tais coisas, né, como erro, dolo, coação, simulação, enfim, aí eu não tenho nulidade, eu não tenho esse mesmo efeito, mas eu vou ter um conjunto de outros efeitos similares, né, mas não idênticos. Qual era essa diferença fundamentalmente? Né? O Código Civil brasileiro o primeiro Código Civil serve de bom exemplo. Né? Nós vamos ter aqui a possibilidade de não haver prescrição ou decadência no que diz respeito à nulidade. Né? Ela pode ser arguída por qualquer pessoa, ela pode ser conhecida de ofício, né, pelo magistrado, e ela pode também, e ela não se convalida. Né? Esse é o regime da nulidade. Quando nós temos o regime da anulabilidade, nós temos algo um pouco diferente. Né? Esse ato se convalida, esse ato pode ser convalidado ou pelo tempo ou pela supressão do problema que nós encontrávamos no suporte fático, ele só pode ser arguído pelo interessado, né? E nós temos o regime da decadência, que é aplicável a esse ato, né? Agora, negócio anulável. Né? Bom, num determinado momento, e dizem, inclusive, que pela influência do próprio Napoleão, ele disse, olha, mas tem um determinado problema aqui, tem determinadas situações em que a gente não pode nem chegar a isso. Né? Por exemplo, no casamento. Eu tenho um casamento em que, vamos imaginar, que seja, e nós estamos falando aqui de 1804, né, entre pessoas do mesmo sexo. Não funciona, isso aqui não é casamento. Né? Ou vamos imaginar aqui alguém que celebre o casamento sem que tenha alguém que efetivamente realize a cerimônia. Né? Vamos imaginar aqui que eu esteja diante de uma mulher aqui do meu lado, existam testemunhas, mas ninguém celebra esse casamento. Então, isso não sequer nós poderíamos imaginar a ocorrência de uma invalidade. O ato em si não ocorreu. Né? Conceitualmente, o casamento naquele momento envolvia um homem e uma mulher, logo, eu não tenho esse pressuposto, eu não tenho casamento. Né? O casamento envolvia alguém que deveria realizar ou executar determinadas palavras, essas palavras não foram executadas tal como tinha sido previsto, logo, eu sequer casamento eu tenho. Eu posso ter uma situação muito semelhante ao casamento, que é o casamento putativo, mas casamento, efetivamente, eu não tenho. Tá? E, a partir dali, então, se começa a imaginar a existência de 3
modalidades, né? Uma modalidade da inexistência do ato, uma modalidade da nulidade do ato e uma modalidade da nulidade do ato. E isso vai ter consequências, né, por óbvio, no regime da eficácia, porque a eficácia muda conforme essas situações. As razões pelas quais nós temos invalidade, ou melhor dizendo, nulidade, são razões distintas, como eu tentei mostrar para vocês, das razões que fazem com que nós tenhamos inexistência, né? Num caso, nós temos um problema num suporte fático e no outro, o suporte fático propriamente não se realiza, certo? Tá bem. Só que do ponto de vista dos efeitos, o efeito da invalidade e o efeito da inexistência é o mesmo, né? Então, elas não se diferenciam conforme o seu efeito, elas se diferenciam conforme o seu conceito, que são coisas diferentes. Mas, né, nós temos conceitos com eficácias semelhantes. Como o direito nosso, o nosso do dia a dia, quando eu julgo um caso, quando eu estou atuando como advogado e preparando uma petição, quando eu sou delegado e quero deduzir isso num documento escrito, o que mais nos interessa são os efeitos, né? O que mais nos interessa efetivamente são os efeitos. Eu não estou defendendo isso, mas eu estou falando da realidade, né? Na prática, a distinção entre invalidade no grau de nulidade e a inexistência, muito pouco relevo teve, né, conceitual, efetivo, né, efetivo, melhor dizendo, não conceitual, mas efetivo, no dia a dia, na nossa prática. Bom, é essa estrutura que é trazida para o direito administrativo, que é utilizada pelo direito administrativo. E nós vamos ter no direito administrativo, em primeiro lugar, uma confluência muito grande entre o ato inexistente e o ato nulo. E todo aquele regramento que eu disse para vocês a respeito do ato nulo continua sendo aplicável ao direito administrativo diante desse primeiro momento, desse primeiro paradigma que eu comentei. E nós vamos ter uma espécie de um grupo excepcional, né, mais restrito, em que não a nulidade, mas a anulabilidade do ato administrativo vai ser utilizada. Normalmente, quando a lei, então, estabelecia que aqui existia um certo regramento diferente, assim sucessivamente, mas eram situações, como eu disse, de exceção. Tá? Qual era a lógica fundamental nesse momento? É um princípio de direito administrativo que é angular, que é a base de tudo. Esse princípio chama-se princípio da legalidade. Tá? A administração pública não pode executar nenhum ato que não tenha sido fundado numa lei pretérita, né, numa lei anterior, e essa lei anterior é o que vai fundar e que vai estabelecer, inclusive, o regime deste ato. Pois bem, se porventura a administração executar algum tipo de ato que não esteja em conformidade com esta lei prévia, o resultado prático deveria ser a invalidade ou a inexistência, dá no mesmo, no nosso caso aqui, e o resultado na prática também seria que qualquer pessoa poderia alegá-la, seria que o juiz poderia conhecê-la de ofício, seria que o administrador deveria, inclusive, conforme se entendia pelo próprio STF, revogar esse ato ou invalidá-lo, esse ato, declarar a invalidade ou decretar a invalidade desse ato, e os efeitos jurídicos ao administrado não deveriam ser levados em conta. Por quê? Porque este ato na prática não teria gerado efeitos jurídicos. Então, como vocês veem, a estrutura do direito civil é refletida para o direito administrativo. Essa ideia que pressupõe, como eu disse para vocês, um estabelecimento hierárquico dos princípios de direito administrativo, tendo como a base, ou talvez o fecho da abóboda, né, a parte mais importante aqui sendo a legalidade, passou num determinado momento a ser visto de uma determinada forma distinta. Né? Passou a ser visto de uma forma distinta. E aqui, ao lado da legalidade, se percebeu que como
consideração ou uma defluência ou como um efeito, seja da boa-fé, seja da moralidade, seja ainda, como entende, por exemplo, o professor Almiro do Couto e Silva, da própria noção de Estado de Direito, né, nós teríamos que colocar ao lado da legalidade o princípio da confiança jurídica. E a confiança jurídica, que nós podemos, enfim, entender aqui de uma forma mais, como eu disse, mais com outra nomenclatura, enfim, né? Mas esse princípio, como entende, então, muito bem, na minha compreensão, o professor Almiro do Couto e Silva, ele seria tão constitucional quanto o princípio da legalidade. E ele, em certas condições, em certas circunstâncias, seria aplicável afastando, como é típico, aliás, dos princípios, afastando o princípio da legalidade. Tá? Essa ideia, se levada à enésima potência, ou seja, no momento em que ela é levada a cabo, né, se ela é efetivamente implementada, ela tem alguns problemas que eu posso discutir em seguida com vocês, mas ela tem uma circunstância relevante, que é o fato de lapidar ou, eventualmente, afastar a legalidade. Então, eu passo a ter dois princípios de igual hierarquia, né, ainda que, e isso é muito importante, ainda que os suportes fáticos de cada um sejam diferentes. E, por conseguinte, também, o âmbito da aplicação de cada um é diferente. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o princípio da confiança jurídica ataca, mina, atinge de morte o princípio da legalidade? A resposta é não. O princípio da legalidade continua regendo ou sendo o principal regente da orquestra do direito administrativo? A resposta é sim. No entanto, disso não significa que eu não tenha, por exemplo, alguns dias em que o regente vai ter que mudar, ainda que sejam poucos os dias em que isso aconteça. Pois bem, é disso que se trata quando nós falamos da igual hierarquia do princípio da segurança jurídica ou do princípio da confiança, né, tendo ele, como eu dizia, a mesma hierarquia do princípio da legalidade na administração pública. E aqui, a mudança desses paradigmas nós vamos encontrar nos últimos tempos no direito brasileiro. Antes de falar sobre isso, eu queria só dar um passo atrás e dizer que, da mesma forma como o desembargador Paulo Velten muito bem sabe, né, que no direito civil nós não precisamos, ou muito antes de termos um texto escrito, como ele comentou, do Código de 2002, que referisse à boa-fé, mesmo anteriormente ela já era aplicada, especialmente a boa-fé objetiva no campo dos contratos. Tá? E isso, de novo, nós vamos ver refletido no direito administrativo. Se é verdade, me parece que se é verdade que eu posso encontrar da própria noção de Estado, se é verdade que eu posso encontrar na própria noção de Estado de Direito a proteção da confiança do administrado, isso também é verdade que eu não preciso de uma lei expressa que diga que eu tenho que respeitar a confiança legítima do administrado para efeitos de consequências jurídicas. Eu posso fazer isso extraindo da própria Constituição a aplicação desse princípio. Mas, independentemente disso, também é verdade que no direito público, depois da Constituição, nós tivemos marcos legais muito relevantes que estabeleceram demonstrações, digamos assim, cabais, de que a confiança legítima do administrado, gerada pela administração pública, deve ser levada em conta como um critério modificador, né, como eu disse antes, e desde sempre, de efeitos jurídicos. Primeira situação evidente como eu disse para vocês,
a Lei 9784 de janeiro de 99, o ano de 99 é fundamental na nossa vida aqui, a Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração federal, que, aliás, se aplica também ao judiciário, por uma disposição expressa dela, diz no seu artigo 54, e é melhor, antes de qualquer coisa, eu deveria ter transcrito isso, ou talvez feito um PowerPointzinho aqui simples, mas eu vou ler aqui para nós, eu acho que nós conseguimos resolver. O artigo 54 diz assim: o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Aqui, evidentemente, que nós estamos falando daquele ponto que eu disse que eu ia comentar. Ou seja, que aqui nós temos que ter um certo cuidado. Qual é esse cuidado? É a má-fé do administrado, né? O conluio do administrado com o administrador. A falta de seriedade, eventualmente, que possa gerar quase como se fosse um negócio, um acerto, um acordo entre administrado e administração para que determinados efeitos jurídicos se processem. Isso a lei expressamente afasta. Então, vou ler de novo. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Esse artigo 54 não é o único que nós vamos encontrar como sendo relevante para o nosso tema. Se nós olharmos também outras leis do mesmo ano de 99, né, e eu vou referir aqui a Lei 9868 de 99, que é aquela da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, o artigo 27 dessa lei e o artigo 11 da Lei 9888, também de 99, que é a de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, a primeira, artigo 27, e a segunda, artigo 11, eu não vou ser chato como eu fui há pouco, não vou ler esses dispositivos, mas o que é importante que nós possamos analisar nesses casos é o fato de que o STF tem a possibilidade de modular os efeitos da sua decisão por maioria de 2/3 dos seus membros, exatamente para a preservação da segurança jurídica dos administrados ou o interesse social, ou em caso de excepcional interesse social. Tá? O que eu tenho aqui? Nada mais, nada menos do que o reconhecimento legislativo da confiança legítima, da segurança jurídica decorrente da confiança legítima, gerada pelo administrador ao administrado. Né? E, nesses casos, portanto, nós não temos a aplicação direta de um determinado princípio, mas nós temos um conjunto que regra diretamente a aplicação desses conceitos. Por óbvio que aqui nós estamos num campo em que esses dispositivos demonstram, em primeiro lugar, a aceitação de um princípio, né, e, em segundo lugar, servem como regra aplicável a casos concretos. Mas a primeira parte é importante. O princípio da confiança legítima, o princípio da segurança jurídica, ou, se nós quisermos, o princípio da boa-fé, aplicável à administração, impõe a ela o respeito às relações de confiança que se estabelecem. E se nós chegarmos a essa conclusão e aceitarmos essa conclusão, o que nós temos que também perceber é o seguinte, é que aqui muda-se a estrutura da compreensão do ato administrativo. Então, o que nós podemos ter? Ao invés daquele mesmo modelo que estava estabelecido pelo Código Civil para o ato jurídico, ou agora para o negócio jurídico, nós temos no direito administrativo um regramento que é próprio, que é diferente, que é autônomo. E nesse regramento que é autônomo, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que nós temos, vamos
admitir ainda, né, uma similitude entre inexistência e nulidade, mas a inexistência e a nulidade são exceções aos casos de atos administrativos. Essas são exceções. A grande maioria dos atos administrativos seriam, portanto, anuláveis quando eivados de algum vício. E, por conseguinte, a anulabilidade tem os efeitos fundamentais, em primeiro lugar, da possibilidade de que ela seja afastada pelo efeito do tempo, ou, em alguns casos, mas não em todos, né, em alguns casos, que ela seja convalidada pela atuação do administrador. Tá? O que não significa que o administrador improbo, que não significa que o administrador que tenha intervindo com culpa, que o administrador que tenha sido pouco diligente na sua conduta e, portanto, tenha deixado que aquela situação tenha se concretizado, não tenha ele próprio a condição de ser sancionado, né, pelo, por exemplo, Tribunal de Contas. Né? Mas, como eu tentei dizer para vocês desde o início, a relação de confiança gerada no administrado, né, e a nossa compreensão atual sobre exatamente a estrutura dos atos administrativos faz com que os efeitos desses atos sejam respeitados e devam ser respeitados. Situações, portanto, de nulidade ou de inexistência seriam a exceção. A grande maioria dos casos seria, portanto, quando viciado o ato administrativo, atos de anulabilidade e, por conseguinte, a confiança da administração gerada no particular tem de ser necessariamente respeitada. Então, meu caríssimo amigo Paulo, espero que sim ter conseguido nesses minutos falar um pouco sobre a relação entre atos administrativos e confiança. Talvez eu não tenha contado para vocês muita novidade, talvez eu tenha só tentado estruturar um pouco esse histórico e talvez fazer sentido, mas eu espero que essa nossa conversa tenha sido para vocês, pelo menos, né, tão prazerosa quanto foi, em primeiro lugar, o convite que eu recebi para estar aqui e, em segundo lugar, a possibilidade que eu tive, né, nesses minutos de falar para vocês. Então, a todos, realmente, muito obrigado. Maravilha, professor Jorge César. Olha, mais do que apresentar para a gente uma nova visão aí dessa questão relacionada aos atos administrativos, você traz uma forma assim, efetiva da gente compreender as questões que nós temos aqui na Corregedoria. Para mostrar para você que eu continuo sendo um bom aluno, olha as anotações que eu fiz aqui enquanto você falava. Eu achei muito interessante, queria aproveitar para abrir o debate, essa comparação, esse paralelo que você faz aí da estrutura do direito administrativo com o direito privado. Achei isso fantástico, né? E é engraçado que eu estava aqui me recordando também que o professor Antônio Junqueira de Azevedo, né, que tem aquele livro que é quase um clássico, né, onde ele vai analisar o ato negocial, né, o negócio jurídico na perspectiva da existência, da validade e da eficácia, guarda realmente pontos de conexão com uma outra obra clássica, que é o do Juarez Freitas, né, que vai tratar sobre o ato administrativo. E a gente não trabalha com isso, é engraçado mesmo, né? A gente parece que está muito ainda vinculado àquela ideia de summa divisio, né? Direito público para lá, direito privado para cá, e acabamos que não identificamos aí que há um diálogo perfeito nessa estrutura. Então, achei fantástica essa visão, né? De fato, amplia, aprofunda a nossa compreensão do fenômeno. Gostei muito aí, os colegas acompanharam dessa vinculação que você faz entre legalidade e confiança jurídica. Isso é muito legal. Às vezes a gente tem aquela ideia que a confiança, o vetor confiança como decorrência da boa-fé, é algo assim muito aberto, um conceito aberto e que necessariamente não tem que estar ali vinculado com a ideia de legalidade.
né, quando a gente percebe que há uma relação direta, né, com o princípio da legalidade. Eu ia te fazer aqui uma pergunta, Jorge César, só para a gente provocar um debate, depois eu vou abrir aí para os colegas que quiserem fazer alguma pergunta, que é a seguinte: dentro dessa lógica, dessa correlação que você faz da estrutura do direito administrativo com o direito privado, a gente pode aí também encontrar a possibilidade de identificar aí funções que vão enriquecer o vínculo obrigacional também dentro do vínculo administrativo, como, por exemplo, deveres anexos de proteção, lealdade e cooperação, informação e esclarecimento, e mais ainda, haveria a possibilidade até da gente pensar em minorar a intensidade de certas posições jurídicas, que a gente via muito, eu me lembro que isso está lá no teu livro, como a figura da suppressio, a surrectio, venire contra factum próprio, o próprio tu quoque. É possível a gente identificar aí a possibilidade de utilizar esses institutos que são próprios da boa-fé, como nós estudamos lá no direito privado, aqui também na relação de direito administrativo? Bom, obrigado, desembargador Paulo, pela pergunta. Vou tentar dividir aqui um pouco os nossos temas em dois, né? A boa-fé tem um conjunto de efeitos que são, por exemplo, fazer nascer determinados deveres, né, às partes, isso eu estou falando no vínculo contratual privado, né, e esses são deveres fundamentalmente chamados de deveres laterais, né, e que eles se processam muito especialmente nas relações duradouras, e esses deveres são deveres de informação, cooperação, são deveres de proteção, né? Então, nós temos esses deveres que são efeitos da boa-fé. Nós temos um outro efeito da boa-fé, que é aquilo que eu costumo chamar de moldagem do vínculo, em que eu tenho, por exemplo, a vedação de comportamento contraditório, né, em que eu tenho aplicação da regra de Tucoque, né, que é evitar, por exemplo, que alguém que execute determinado ato possa cobrar do outro a mesma conduta, né? Então, a regra existe, mas fica excluído daquela pessoa a possibilidade de exigir do outro uma determinada conduta que ele mesmo não cumpre, tá? Nós temos também situações em que não há finalidade do ato, que, portanto, a finalidade não se justifica, né? Não tem nenhuma fundamentação, não tem nenhuma finalidade razoável e, portanto, o exercício de uma determinada posição jurídica também se faz contrária à boa-fé. Então, são situações como eu disse, de moldagem do vínculo. E nós temos um terceiro espaço que é nítido, podem existir outros, mas esses três são claros, que diz respeito à interpretação, né? No nosso caso do direito civil brasileiro, os artigos 112 e fundamentalmente artigo 113, né, do Código Civil. Então, esses são três espaços que nós vamos encontrar no direito privado. No direito administrativo, não me parece que nós possamos simplesmente transplantar uma situação na outra, salvo no que diz respeito à ideia de confiança, tá? E aqui, me parece, eu posso estar enganado, eu não sou administrativista, como eu disse para vocês, então talvez alguns casos me escapem, ou talvez muitos casos me escapem, mas o nascimento de deveres, como, por exemplo, de informação e esclarecimento, ou deveres de cooperação, me parece que aqui nós podemos ter um alargamento demasiado se nós pensarmos isso do ponto de vista da boa-fé na administração pública. Vamos imaginar um contrato de longa duração, né? Por exemplo, um contrato de infraestrutura, em que nós tenhamos aquilo que o desembargador Paulo comentou no início, trocas de administração, né? Mudanças, enfim, de
de modos de agir, mudanças talvez de fiscais. Me parece que aqui nós temos uma certa dificuldade de aplicar os deveres laterais para e passo daquilo que nós encontramos no direito privado para aquilo que nós encontramos nos contratos administrativos. César, oi. Me permita só fazer uma parte aqui, porque eu acho que eu consigo trazer para cá um exemplo que é bem prático. Por exemplo, o servidor que não recebe da administração a capacitação necessária para o trabalho que ele exerce. A gente falava isso hoje aqui com os colegas auxiliares, eu vejo aí que tem o Nilo, o Márcio, o Anderson também estão aí, são os colegas juízes, e o que nós aqui lembrávamos, muitas vezes a corregedoria ela não atua lá orientando o colega de como fazer o serviço, o próprio serventuário, aquele que é delegatário do poder público, e ele falha, né? E aquilo vai render para ele, eventualmente, um processo administrativo disciplinar. Essa ausência de informação, essa ausência de orientação por parte de um órgão como a corregedoria, de algum modo não seria contributiva dessa falha? É nesse contexto aí que eu projeto a coisa. Eu vou voltar, vou tocar nesse ponto específico, tá? Mas eu quero só, Paulo, se tu me permite, voltar um pouco aquele meu raciocínio, e aí eu vou voltar especialmente a esse teu tema, porque eu acho que é o mais importante, né? Então, só para concluir aquele que eu tinha dito antes. Então, de novo, primeiro efeito, os deveres laterais, que me parece que não tem uma aplicação, como eu disse, para e passo à administração pública. Depois, as regras de confiança, que eu comentei com vocês aqui, eu tratei muito da invalidade do ato administrativo, no entanto, nós podemos estender isso para outras regras, e aquilo, desembargador Paulo, que foi falado, né? Por exemplo, na venire contra factum próprio, né? TUCOC, exceção de dolo, essas hipóteses, na minha compreensão, são sim, e não é só a minha, né? Nós vamos encontrar outro aqui, uma referência expressa, como eu disse para vocês, esse livro do José Guilherme Giacomuzzi, que eu referi, é um livro que tem já 20 anos. Vocês vão encontrar também o reconhecimento disso, vocês vão encontrar o reconhecimento disso na literatura de outros países. Então, quer me parecer que a ideia de confiança legítima, que é albergada pela boa-fé no direito civil, é transponível para o direito administrativo, tá? E a parte de interpretação, aqui eu não tenho muita dúvida que a interpretação do direito do contrato administrativo, pelo menos, é muito similar àquela que acontece, os cânones interpretativos são muito similares no direito administrativo e no direito contratual privado. Mas agora, voltando especificamente para a tua pergunta, Paulo, eu quis fazer essa introdução, não quis perder essa introdução, porque ela me parece ser importante para a consequência que eu quero dar aqui. A pergunta que eu faço é, será que eu preciso, numa situação em que eu tenha, por exemplo, um colega do interior que não é devidamente informado sobre determinadas consequências, será que eu preciso recorrer à boa-fé? Ou pela própria estrutura do direito que eu já tenho, sem esse princípio, eu já consigo encontrar uma resposta? E quer me parecer que eu tenho uma resposta independente da aplicação da boa-fé ou da confiança. Como é o caso, por exemplo, da questão da culpa ou do nexo de causalidade. Em primeiro lugar, era exigível uma conduta de alguém que não é devidamente pré-informado a respeito daquilo que ele deve ou não executar? Seria viável, agora nós estamos discutindo isso, eu não quero polemizar esse tema, porque eu acho que ele é muito politizado e pode gerar sensações aqui de todos os lados. Vamos pensar um pouco na cloroquina, né, que a gente está em discussão aqui. Eu não quero entrar nessa discussão se é certo, se é errado, etc. Mas, num determinado momento, num primeiro momento, pelo menos, tá? Num primeiro momento, vários médicos tinham dúvidas legítimas a respeito de uma determinada utilização de um certo remédio. Punir uma pessoa quando ele não tem condições de saber se um remédio é bom ou ruim,
né, parece ser, no mínimo, contraditório, não em função da boa-fé, mas simplesmente pela própria noção de culpa. Tá? Então, outro dado, nexo de causalidade. Né? Será que a ausência dessa informação não é motivo mais do que suficiente para se afastar a responsabilidade dessa pessoa? Enfim, por que eu estou dizendo isso, meus colegas? Porque a minha compreensão é que eu não preciso enfrentar deveres laterais, eventualmente, na grande maioria dos contratos administrativos, ou pelo menos nos atos administrativos, e eu posso, pela própria estrutura do direito administrativo e dos seus conceitos próprios, resolver, eventualmente, os problemas que são postos. Nos contratos, no âmbito dos contratos administrativos, e aqui eu vou me contradizer um pouco, um espaço, Paulo, que me parece que é aplicável, que são aplicáveis os deveres laterais, são especialmente os convênios, em que aqui eu tenho, com muita frequência, um regramento que é diminuto, em função de uma finalidade que é comum. Então, neste caso, me parece, a construção da normatividade da relação frequentemente se estabelece pelos princípios mesmo, né? Diante da certas lacunas que esses convênios, que é tradicional, né, nesses convênios. Não sei se é o caso de vocês mais recentemente, mas pelo menos no meu tempo de administração era o que eu verificava. E aqui, sim, eu sentia a necessidade de aplicação dos deveres laterais da boa-fé. Mas, de resto, me parece que a grande zona de confluência é mesmo o espaço em que a confiança é veiculada pela boa-fé. Maravilha, excelente. Eu indago se algum colega quer fazer alguma pergunta, não sei se tem alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Não, é só mesmo cumprimentando. Alguém queria fazer? Caríssimos, fiquem à vontade. Bom, isso é sinal de que a coisa foi bem recebida, né? Bom, eu acho que também... Paulo, foi tão cheio de dúvidas que não teve nem espaço para... Não, é a primeira hipótese, com certeza. Eu estou vendo aqui também que nós aqui não percebemos, eu pelo menos não percebi o tempo passar, viu? O Jorge César, como vocês estão vendo aí, é isso que a gente falou mesmo lá no começo, né? Uma linguagem aí fluida, esse sotaque aí gaúcho, gostoso da gente ouvir, dá saudade, e fantástico, né? Uma visão absolutamente, pelo menos para mim aqui, é diferente do que a gente está habituado a ver, né? E que reforça a nossa compreensão da importância de se trabalhar com a construção de um modelo dogmático importante para o trabalho que a gente faz aqui no dia a dia, né? O vetor confiança, sem dúvida nenhuma, ele expande muito o trabalho que a gente faz aqui em nível de Corregedoria Geral da Justiça. Caríssimos, olha, muito obrigado pela atenção de todos. Jorge César, um agradecimento especial para você, amigo. Vou ficar te devendo essa daí. Eu recomendo que adquiram a obra do mestre. Essa daqui, como eu falei para vocês estão vendo que está o livro como é que se encontra aqui, Jorge César. Ó, esse é um dos livros mais malhados que eu tenho, mas malhados no bom sentido, viu? É de tanto que a gente consulta, que anota, que escreve. Esse livro aqui eu tenho na conta de um dos clássicos da boa-fé no direito brasileiro. Jorge César, querido, muito obrigado. Um abraço grande aí para você, para os amigos do Rio Grande do Sul e até uma próxima oportunidade, amigo querido. Espero te reencontrar em breve, presencialmente, com saúde. Tomara, eu acho que essa última referência seguramente é a mais importante, né? Que hoje todos nós tenhamos saúde, porque é ela que vai nos garantir um futuro próximo. Que eu espero, Paulo, que esse nosso encontro se dê próximo aos Lençóis Maranhenses, né? Onde seguramente a gente está mais perto do paraíso. Não vai faltar mais uma vez, muito obrigado. Amigo. Muito obrigado a todos, né? Mais especificamente ao Paulo pelo convite, mas a todos
muito especialmente pela paciência, né, de ficar até esse horário realmente digno de nota. Muito obrigado mesmo. Imagina, foi muito prazeroso. Eu quero te dizer que você não veio aqui ainda, primeiro porque na época você estava para a Alemanha. Eu me recordo que a gente foi atrás de ti quando eu estava lá na diretoria da escola, da magistratura, e você estava para a Alemanha e nós não tínhamos ainda videoconferência, como temos agora. É verdade. Né? É Então, verdade. a gente não pode utilizar essa oportunidade aí de tê-lo aqui conosco. Mas em breve, certamente, nós vamos conseguir fazer isso. Jorge César, mais uma vez, um abraço grande, amigos. Muito obrigado. Tenham todos aí uma boa noite. Até uma próxima. Tchau, até. Valeu.